Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar início a uma playlist do ProITEC 2023. Então a galera que está se preparando aí para entrar no IFRN ou em qualquer outro IF do Brasil afora, então a galera que está se preparando aí para o exame de seleção, ProITEC ou para qualquer outro concurso que envolva matemática básica, essa playlist é a playlist certa. Então simbora para as questões. Vamos lá galera, a primeira questão é a questão de número 16. Ela aborda mais ou menos o seguinte, ó. Ela fala de um texto 1, uma dica para quem está fazendo a prova do ProITEC ou exame de seleção. Não perca tempo lendo o texto 1 para as questões de matemática. Então, o que é que você vai fazer? Você vai direto para as questões. Entre os anos de 2014 e 2021, foram registrados 342 casos de discriminação racial no Brasil. Contudo, apenas 53 chegaram até a justiça desportiva. Sendo assim, o percentual dos casos que não foram judicializados foi aproximadamente de quanto? Então vamos lá. Então, galera, se liga aqui. Professor, essa questão 16, ela aborda qual conteúdo? Porcentagem e regra de 3. Regra de 3 simples. De 3 simples. Então vamos lá. Olha o que ele está pedindo aqui. Ele me traz duas informações. Ele fala que o número total de casos de discriminação racial no Brasil foi 342. Então, isso aqui é o meu total. Então, você vai falar o seguinte: 342 casos, ele equivale ao meu 100%. Beleza. Aí, olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo aqui no finalzinho. Sendo assim, o percentual de casos que não foram judicializados. Aí observe, foi de aproximadamente quanto? Lá no meio do texto ele traz uma outra informação. Ele fala que o seguinte, que desses 342, apenas 53 chegaram à justiça. Quer dizer, 53 foram judicializados. Então, quantos não foram judicializados? Então, é só a gente fazer a subtração. 342, que foi o número total de casos, menos os 53, que foi o número de casos que foram judicializados. Então, aqui a gente vai fazer uma subtração simples. Então, pedindo um emprestado ao 4, que vai ficar 12. 12 menos 3, aqui eu vou ter 9. Então, vai ficar aqui, 3. Eu vou subtrair 5, não tenho como subtrair. Então, eu vou pedir um emprestado aqui ao 3. Aqui fica 2, então vai ficar 13 menos 5. Então, 13 menos 5. Aqui passa a ser quanto? 8. E aí vai sobrar quanto aqui do outro lado? Só o 2. Então, 289 foram o número de casos que não foram judicializados. Beleza. A questão quer saber, isso aqui vale quantos por cento? Então, era uma regrinha de 3. Então, bastava multiplicar cruzado. Então, x eu vou multiplicar 342 vezes x. Então, vai ficar 342x. E 289 eu vou multiplicar por 100. Então, nós vamos ter 289 e eu acrescento os dois zeros. Pronto. A partir daqui, a gente vai ter que fazer uma divisão, tá? Então, eu vou dividir todo mundo por 342. Então, x equivale a quanto? 342. Pronto. Aqui, então, resolvendo essa divisão, a gente chega à seguinte notação. 289 mais dois zeros dividido por 342. Pessoal, um macete aqui é o seguinte, todas as vezes que vocês forem dividir, vocês vão observar o seguinte, dá uma olhada nesse primeiro elemento aqui, certo? Esse da centena, e aí você vai tentar observar qual é o número que multiplicado por ele chega próximo a esses dois aqui, certo? Então, vamos lá. Professor, 3 vezes 5, aqui daria 15, então 15 é muito distante de 28. Então, dá um número maior. Então, 6 vezes 3. Aqui eu teria 18. Então, já é um número mais próximo, mas é um número maior. 7 vezes 3 dá 21. Olha, se aproximou mais um pouquinho. Então, o próximo número, nós vamos ter aqui equivalente a quanto? Daria um 8. Não é isso? Então, vamos lá. 8 vezes 3 dá 24. Então, se aproxima de 28. Então, vamos testar o 8. Então, eu coloco um 8. 8 vezes 2 dá 16. Sobe 1. Então, aqui vai ficar 16. Sobe 1 aqui em cima do 4. 8 vezes 4 dá 32 e 1, 33. 33, sobe 3 aqui em cima.
8 vezes 3 dá 24, com mais 3, 27. Então, é o número mais próximo que eu tenho dessa primeira levada que eu estou fazendo a subtração. Então, vamos fazer a subtração agora. Então, se eu retiro aqui esses termos aqui de cima, vai sobrar quem? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. O 0 eu não tenho como retirar 6, então eu vou pedir um emprestado, que fica 8, que fica 10. 10 menos 6 aqui dá 4. 8 eu vou subtrair de 3, aqui dá 5. 8 menos 7, aqui sobra 1. E 2 menos 2 dá 0. Então, 154 ó, é menor do que 342. Então, baixa o próximo termo. Beleza. Aí você vai na mesma pegada. Você vai fazer o seguinte, ó. Qual é o número que multiplicado por 3 chega próximo de 15? Ah, professor, dá um 5, né? Isso, mas tem que observar o seguinte, ó. Quando eu multiplico 5 vezes 4, vai levar 2 aqui para cima do 3. Então, quando eu faço 5 vezes 3 dá 15, 2, 17. Quer dizer, passa. Então, o número mais próximo, vamos testar aqui um 4. Então, 4. 4 vezes 3 dá 12, então vamos lá. 4 vezes 2 aqui dá 8. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13. Então, observe que, fazendo a subtração, nós vamos ter, tomando emprestado ao 4, que fica 10. 10 menos 8, que sobra 2. Então, vai ficar aqui 13 menos 6, aqui vai resultar em 7. E na sequência vai ficar 4 menos 3, aqui dá 1. Quer dizer, a divisão ela vai continuar aqui, certo? Qual é o macete aqui? Como a questão fala que é um valor aproximado, você já mata a questão, certo? Então, não precisaria continuar essa divisão aqui, ó. Por quê, professor? Porque quando você calculou primeiro o número, né, ali no quociente, o 8, você já mataria a questão também, né? Se a gente observar, a questão ela não estava tão complicada. Por quê? Porque eu só tinha uma alternativa que iniciava aqui o quociente 8, tá? A questão poderia ser um pouquinho mais complicada se ele tivesse colocado aqui 2, 3 questões, 3 alternativas começando com 8, tá? Mas aí fiquem ligados, ó. Começou a divisão e você percebeu que tem um único termo que tem aquele valor, já para, tá? Marca e vai para a próxima. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra D de danado. Então, uma questãozinha bem massa envolvendo porcentagem em regra de 3.